Olha, com alegria nós chegamos até você mais numa manhã com um momento de fé pela sua Rádio Grande FM. Hoje quero deixar um abraço aqui a todos os caminhoneiros que estão começando o seu dia na estrada. Que Deus abençoe sua vida, sua família e abençoe toda a sua casa. O texto que nós vamos ler hoje é de Atos 6, versículo 8, que diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subordinaram alguns homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Esse texto mostra a prisão de Estevão. Estevão foi um diácono da igreja primitiva e considerado um homem cheio de sabedoria, cheio de graça, que levava a palavra de Deus às pessoas. Estevão era uma verdadeira testemunha de Cristo. Jesus havia dito para os seus discípulos assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Estevão está exatamente dentro do projeto de Deus. Deixa eu falar para você nesta manhã como é precioso, como é importante, como é seguro, como é nobre nós estarmos dentro do projeto de Deus, dentro da vontade de Deus. Estevão era um homem simples, mas ele era um homem que estava dentro do projeto de Deus. Quantas pessoas se opõem a Deus, opõem ao seu reino, opõem ao projeto de Deus e só sofrem as mais terríveis consequências, o vazio da alma, a falta de paz no coração. Estevão, ele está dentro do projeto de Deus. Diz aqui o texto: cheio de graça e poder. Era um homem poderoso em palavras e obras. Era um homem que, no temor de Deus, ele era ousado, destemido, falava abertamente da pessoa de Cristo, da salvação na cruz e da ressurreição de Cristo, e de que ele havia subido aos céus e voltará para buscar a sua igreja, para estabelecer o fim destes tempos. Estevão falava isso ousadamente, abertamente, dava o testemunho do reino de Deus e falava da salvação dos homens na pessoa de Cristo e convidava os homens para crerem em Cristo como seu Salvador. Mas levantaram alguns das sinagogas, alguns judaizantes, e se opuseram a Estevão, mas o texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito ao qual Estevão falava. A verdade prevalece sobre a mentira, o engodo, o engano. Então, Estevão era um homem da verdade, proclamador da palavra de Deus, do Evangelho, da graça de Deus, da verdade de Deus. Então, ele falava ousadamente e eles não podiam se opor a Estevão, não podia superar o testemunho de Estevão. Então, eles, na artimanha dos homens, subornaram algumas pessoas que aceitaram submeter a este suborno, e para que eles falassem mentira, testemunhassem falsamente contra Estevão. E eles então disseram que Estevão, ele estava proferindo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ora, Estevão estava simplesmente proclamando a palavra de Deus, exatamente falando do Antigo Testamento, do testemunho de Cristo. Ele não estava falando blasfêmia contra Deus nem contra Moisés, mas desta forma aquelas autoridades conseguiram levar Estevão a um tribunal para ser julgado.
E quando o vemos no tribunal, nós vemos que ele não falava contra Deus e contra Moisés, ele defendeu a lei de Moisés, a lei de Deus, e falou do projeto de Deus. Como é bom andarmos dentro da verdade e dentro do projeto de Deus. É assim que a sua alma vai caminhar em segurança. Se você crer em Cristo como seu Salvador e começar com Ele uma nova vida. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.